Seja bem-vindo a mais um programa Direto ao Ponto, o seu programa de sexta-feira conosco aqui na IPP-TV. Meu nome é Leonardo Campanha e hoje nós trataremos de um assunto bastante interessante, um assunto que a igreja tem se esquecido, um livro que talvez seja um dos mais empoeirados na sua Bíblia. Quando nós lembramos do livro de Levítico, muitas vezes nós pensamos apenas em sacrifícios, em sangue por todos os lados. Será que esse livro é somente isso? Será que esse livro foi válido apenas para os judeus? Será que esse livro nada pode ensinar para a igreja no nosso tempo? E para nos ajudar nesse tema bastante complexo, nós temos hoje um convidado bastante especial. E quem está conosco hoje é o pastor Márcio Alonso, meu professor no seminário JMC, pastor da igreja presbiteriana Ebenezer, ali na Zona Norte. É um prazer tê-lo conosco, obrigado por ter aceitado o convite. Muito obrigado, é um prazer, uma honra estar aqui com você hoje. Maravilha, e ele é especialista nesse livro aqui, tá certo? O cara manja bastante aqui de Levítico e vai nos ajudar a entender Levítico e a igreja contemporânea. Você sabe que a ideia do nosso programa é trazer a teologia para a vida prática, né? Tenho insistido que é o único lugar onde a teologia se encaixa, de fato, é na nossa vida cotidiana. Se nós entendemos teologia, mas nós não a vivemos, não a praticamos, de nada está valendo, a não ser para aumentar o juízo sobre a nossa vida. Então, temos aqui sempre a oportunidade de trazer assuntos profundos, mas com consequências diárias para a nossa vida. E sem mais delongas aqui, sem grandes enrolações, pastor, por que o livro de Levítico é tão pouco estudado? Na introdução aqui eu falei dessa ideia de pessoas só pensam em sacrifício, só pensam em sangue, parece algo tão distante, tão desconexo da nossa cultura, né? Por que a igreja estuda tão pouco? Por que o crente estuda tão pouco o livro de Levítico? Bom, quando a gente pensa, por exemplo, em coisas tão básicas da nossa vida como comer carne. Como é que a gente come carne hoje? A gente normalmente vai ao açougue, ou às vezes vai ao supermercado, encontra a carne já embalada, já congelada, já cortada, já pesada, né? Ou quando às vezes não tem a experiência de comer na rua e já recebe o bife no prato, já totalmente preparado. Nós temos pouca experiência, né, rural, nós temos pouca conexão com coisas que faziam parte muito clara do cotidiano das pessoas na época da Escritura, né? E você deve ter alguém na família, ou conhecer a história de alguém que, por exemplo, ficou com dó de comer uma galinha porque sabia o nome da galinha que morreu, né? Eu tenho histórias assim na família, né? Lá no interior. Isso é comum, exatamente. Em São Paulo o pessoal acha que o ovo nasce na Então, caixinha, né? Igual coisas desse tipo, isso já explica um pouco, né? Então, nós temos um distanciamento cultural muito grande. No que se refere ao abate de um animal, no que se refere ao uso que se faz das suas vísceras, no que se refere ao uso que se faz do seu sangue, aos sacrifícios, inclusive, né? Então, nós estamos culturalmente muito distantes do livro de Levítico. E isso nos faz perder muito do seu simbolismo, muito dos significados que estão presentes ali. Além disso, desse distanciamento cultural, nós temos um distanciamento temporal, né? O livro foi escrito por volta do ano 1440 a.C., quase 3.500 anos atrás. Então, é bastante coisa, né? A maneira de se enxergar o mundo também mudou. Temos o distanciamento geográfico. Isso foi dado por Deus a Moisés e, por extensão, a todo o povo de Israel, no pé do Monte Sinai, né? Depois de 3 meses que eles haviam saído do Egito, estacionado no Monte Sinai, e mais 9 meses que eles levaram para construir o tabernáculo, ou seja, 1 ano depois que o povo deixou o Egito, é que Deus entrega o livro ali, mas é lá no Monte Sinai, ali na região do Oriente Médio. Então, geograficamente, temporalmente, culturalmente, linguisticamente, o livro está escrito em hebraico, e algumas coisas que estão escritas em outros idiomas são difíceis de traduzir, né? Não é uma tradução tão direta quanto as pessoas imaginam, né? Várias coisas, né? Por exemplo, traduções sempre têm um elemento cultural, né? Quando você fala, por exemplo, que está com saudade de casa em inglês,
você está homesick, quer dizer, doente de casa, existe um aspecto de doença envolvido nessa palavra no inglês que, quando você traduz em português, já foi perdido. E quando você tenta colocar a linguagem de Levítico e todo o simbolismo do livro para a língua portuguesa, algumas coisas também ficam para trás. E aí tudo isso vai tornando a leitura do livro muito árida. Você precisa de uma compreensão de muitas coisas no entorno, você precisa de muita ajuda, né? Uma vez que você encontra esses caminhos, as coisas tendem a ficar mais claras. Mas esse caminho vai passar, então, para fazer uma breve recapitulação aqui, pelo distanciamento cultural, pelo distanciamento temporal, pelo distanciamento geográfico, pelo distanciamento linguístico e, para terminar, pelo distanciamento teológico. Você precisa entender a história da Bíblia inteirinha. Você precisa entender que a Bíblia de Gênesis a Apocalipse está contando uma única história e entender o papel de Levítico nesse processo, para então você perceber que Levítico é uma parte muito importante da história. A forma como ele se encaixa na história da redenção. Né? Exatamente. E aí muitas vezes as pessoas perguntam, né? Mas por que o seminarista, né? Por que para ser pastor precisa estudar 4 anos? Né? Aí só nesse exemplo de Levítico a gente vê isso, né? A questão de entendimento contextual, a parte linguística, né? A gente estuda um pouquinho ali no seminário, né? Sim. Então isso é. Só que quando a gente olha então para isso, então né, a partir dessa primeira pergunta, se eu sou uma pessoa que está assistindo de casa, eu não ia ficar animado. É verdade. Eu ia olhar para isso e ia falar assim. Não, então, aí ele já explicou por que eu não estudo mesmo, né? Já explicou por que eu olho para aquele livro e parece que as coisas não comunicam para mim. Sim. De uma certa forma, me dá um conforto, porque eu não sou a única pessoa a pensar assim, né? As pessoas podem estar pensando isso em casa. Agora, dado, né, que o senhor colocou aqui de uma maneira bastante clara e importante para a gente, que se está no cânon, sem ele dúvida. faz parte da história da redenção. Claro. Tudo que Deus escreveu é útil, né? Deus não deixou nada escrito por acaso, né? Eu brinco com o pessoal, Deus não perde tempo a ficar revelando coisa à toa, né? Então, se está no cânon, ele faz isso parte da história da redenção, quando a gente pensa em termos de teologia bíblica, né? E então tá bom. Então eu vi as dificuldades, mas ao mesmo tempo que eu encontrei dificuldades, eu vi que existe um estímulo, ou seja, a redenção passa por Levítico também. Sobre essa coisa da dificuldade, eu li um livro uma vez de aconselhamento que ele dizia assim, às vezes a gente se depara com os ideais da Escritura, amar a esposa como Cristo amou a igreja. É um ideal extremamente elevado, a gente quase fala assim, acho que eu não vou nem tentar, porque eu acho que eu não vou conseguir, né? E aí, eu sei que vai dar errado. E aí a ilustração que aquele autor deu me abençoou bastante. Ele diz assim, existem 2 tipos de pessoa aos pés do Monte Everest. Um olha para cima e diz, eu nunca vou chegar lá. E esse é a pessoa que talvez possa dizer assim, eu não vou estudar Levítico, dá trabalho demais, eu não vou entender mesmo. Mas a outra pessoa é aquela que diz assim, quanto mais alto eu conseguir chegar, mais bonito vai ser a vista. E aí ele sabe que talvez ele não consiga compreender toda a grandeza, não consiga chegar ao cume do monte, mas quanto mais ele se esforçar, mais recompensado ele será. E eu acho que é com essa atitude que a gente deve fazer esse esforço. Eu estudo Levítico foi objeto da minha tese de mestrado, desde 2005. E eu posso dizer para você que eu não cheguei lá ainda e de vez em quando eu descubro algumas coisas que eu digo, como eu não tinha visto isso aqui ainda. Mas todas as vezes que eu volto, que eu revisito, né, eu já não sou mais o mesmo também, eu consigo perceber algumas outras coisas que eu não tinha visto antes. E é uma questão contínua. A gente nunca se forma em escola dominical. A gente nunca termina de ler a Bíblia e fecha e diz, pronto, já li a Bíblia, não preciso ler de novo. Já estudei o que eu precisava Essa é uma tarefa para a vida toda. Então, se a gente pensar desta maneira e levar o estudo da Escritura como uma tarefa para a vida toda, sempre uma tarefa recompensadora e, claro, desafiadora. Dá trabalho. E aqui a gente precisa desmistificar uma coisa importante. Quem quiser abrir a Bíblia como se fosse um biscoitinho chinês, ler um recadinho, fechar e dizer que fez a tarefa de casa para aquele dia, não entendeu nada, porque a própria Bíblia não tem um versículo sequer que diga para você ler a Bíblia. A Bíblia manda você estudar, ela manda você meditar, ela manda você se envolver com aquilo de tal forma que você se esforça para compreender as maravilhas. O Salmo 119 está dizendo,
Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas. É algo que deve ser feito em oração, é algo que deve envolver esforço, é algo que deve envolver uma rotina, uma programação, um planejamento, né? E nesse sentido, nós estamos deixando muito a desejar. A gente às vezes acaba pensando no estudo bíblico como algo muito isolado, como algo quase que fast food, né? Quase estudo de micro-ondas. Foi lá, preparou, leu um texto e já pega a aplicação, e nunca foi esse o plano de Deus para a nossa abordagem da Escritura. E às vezes, o que a gente vê também é assim, quando eu quero uma explicação um pouco mais profunda, um entendimento um pouco mais claro, eu vou para o YouTube, pesquiso o texto lá, Nicodemos, o texto Hernandes, o texto fulano, Beltrano, Ciclano, e pego ali, né? E a gente vê que não é isso que as Escrituras nos ensinam, né? Porque a palavra ela é viva, ela é a palavra de Deus, Deus fala através dela. É isso que o senhor falou, assim, olha, muitas vezes eu volto, eu já não sou mais o mesmo que encontro o texto, né? E a gente muitas vezes se esquece, e o que eu acho maravilhoso em estudar as Escrituras, é que tem esse aspecto do esforço humano, da responsabilidade humana, né? Deus nunca nos tira isso, né? Eu brinco com o pessoal lá do departamento infantil, que o melhor método de estudo é aquele que você senta na cadeira, eu não vou dar os termos aqui, mas que você fica com a perna até formigando, você só levanta de lá a hora que você entendeu tudo. Né? Ou, pelo menos, quando você se esforçou, você pode não ter entendido tudo, mas você se esforçou para que entendesse. Mas se parasse só aí, me conhecendo como eu sou, aí eu poderia desanimar. E aí que eu me recordo que o Espírito Santo habita em mim. Sem dúvida. Que Ele vai falar ao meu coração. E por isso que muitas vezes a gente fala assim, eu não sou mais o mesmo que voltei no texto, e o Espírito Santo vai aplicar esse texto na minha vida de maneiras distintas. Então, eu tenho uma experiência muito interessante com o Salmo 3, em que eu passei por ele algumas vezes, né? Mas foi durante um momento de angústia muito grande na minha vida, uma angústia profissional, que eu me deparar com Davi sendo perseguido por Absalão e dormindo tranquilamente, e no dia seguinte levantando tranquilo, cheio de força, que eu falei, espera aí, é o mesmo Deus, é o mesmo Espírito Santo, e eu também sou um crente. Isso está disponível para mim. Então, essa é uma devocional que ficou marcada na minha vida e que usei em algumas visitas já, né? Então, a gente nunca pode deixar de lado essa importância de, como o senhor falou, cada degrau que a gente vai galgando nessa escalada do Everest, vamos colocar, usando a mesma analogia, o Espírito Santo está ali, calçando o nosso pé, empurrando o nosso pé, né? Está abrindo e trabalhando o nosso coração, né? Você me fez lembrar aí de uma outra situação também, né? Hoje se fala muito de tempo de qualidade, né? E de passar tempo de qualidade e tal. Mas a gente se esquece que a qualidade vai vir no meio da quantidade mesmo. Só vai aparecer uma oportunidade como essa do Salmo 3, porque você vinha estudando a Bíblia continuamente e tudo mais. Né? Então, as descobertas e o tratar de Deus com você vai ser resultado de um esforço continuado. Né? Que deve ser realmente um ideal de vida do cristão, ter o estudo da Escritura como um projeto de vida. Eu poderia dizer tranquilamente que após a conversão que Deus fez no meu coração, né, foi através do estudo das Escrituras de uma forma mais intensa que a segunda grande mudança aconteceu na minha vida, que culminou no meu chamado, no meu chamado pastoral e para missões, né? A gente vê que a forma como de fato Deus fala através das Escrituras, né? Então, agora a gente também já deu uma encorajada no pessoal. Ninguém desanimando, por favor. Eu espero que todos olhem aqui para o que está acontecendo no livro de Levítico, do que a gente vai falar daqui a pouco, e todos se sintam encorajados a cavar mais, a descobrir mais, porque certamente a palavra de Deus é maravilhosa. Alguns lugares a gente consegue obter o alimento um pouco mais fácil, ele está mais na superfície. Em outros a gente tem que cavar mais, mas a Escritura nunca decepciona. Desconheço uma pessoa que tenha se esforçado para compreender a palavra de Deus, que tenha dedicado tempo, recurso, que tenha investido em bons livros, em bom material de auxílio, e depois tenha dito assim, me frustrei, perdi tempo estudando a Escritura, não aprendi nada. Isso eu desconheço. Não serviu de nada, né? Não existe essa possibilidade. Então vamos estudar, pessoal, coragem. E a gente vai dando algumas dicas aqui para motivar vocês, se Deus permitir. Aproveitando agora a fase do encorajamento, né? Não temas. Coragem. Por onde, então, o cristão ele deve começar? Por onde que ele começa a estudar o livro de Levítico? Tá. Como que ele vai dar essas primeiras engatinhadas, os primeiros passos? Às vezes os jovens da igreja, principalmente agora nessa época de pandemia, né, a gente vê muito pedido assim, pastor, queremos estudar Apocalipse.
E aí eu falo, bom, então, por onde que começa? Começa em Gênesis. Mas aí eu não quero, porque daí vai demorar muito para chegar lá. Bom, se isso desanima o pessoal que quer aprender Apocalipse, talvez não desanime tanto para quem quer aprender Levítico, porque daí só tem Gênesis e Êxodo. Já fica um pouco mais fácil. Mas mesmo assim, você vai precisar de um estudo bom de Gênesis e Êxodo. Como? Você vai precisar entender que o povo de Israel estava escravizado no Egito, 430 anos, e havia absorvido muito daquela visão de mundo, né? Essa palavra cosmovisão, né? Dos egípcios, da cultura ao redor e tal. E aí, então, Deus manda Moisés para cumprir a promessa que tinha feito aos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, né? Que foram para o Egito na época de José. Os irmãos devem conhecer bem a história. E aí, então, Moisés precisa chegar lá e dizer assim, eu sou a pessoa que o Deus que falou com os nossos pais está usando para tirar vocês daqui, conforme ele prometeu. Como é que é essa história? Aí você tem que conhecer o livro de Gênesis bem para entender isso. Mas mais do que essa história, você precisa entender que o livro de Gênesis, ele é aquela cena de abertura de um filme, de uma história, que só vai ter a sua resolução lá na última cena antes dos créditos. Como é que é isso na Bíblia? Você tem uma árvore da vida em Gênesis, e tem uma árvore da vida em Apocalipse. Você tem Deus habitando ao lado do homem, está lá, Deus caminhava com Adão e Eva na viração do dia no Jardim do Éden. Você tem, eis o tabernáculo de Deus entre os homens, lá em Apocalipse, capítulo 22. Você tem o homem sem pecado, feliz na presença de Deus. E aqui em Apocalipse é a mesma coisa, o homem sem pecado, feliz na presença de Deus. Entre esses dois polos, Gênesis, o era uma vez, Apocalipse, o felizes para sempre, você vai ter a narrativa. E o que acontece? Qual é o problema que dá origem a um enredo dentro do qual surge um herói? O enredo é quando o homem peca. Gênesis 3. Gênesis 3. E aí então você precisa entender que o homem resolveu dar ouvidos à serpente, ignorar a Deus, e se tornou, portanto, inimigo de Deus, amigo da serpente. E nesse processo Deus se aproxima e fala, eu vou pôr inimizade entre vocês e a serpente, o que é maravilhoso. Você nota lá que Deus amaldiçoou a terra por causa do que o primeiro casal fez, mas não amaldiçoou os dois. E ele diz que a serpente é maldita, mas ele não diz que o homem e a mulher são. E ele vai reverter essa situação e vai trazer os homens de volta para si, inclusive usando a mulher, por meio de quem o engano da serpente se consuma, para que um descendente da mulher esmague a cabeça da serpente. E aí você vê algumas coisas acontecendo. Deus deu ordem para o casal se multiplicar. Isso não acaba, mas a multiplicação agora vem com dores de parto. Deus deu ordem para o homem cultivar o jardim. Isso não acaba, mas agora a terra em toda está maldita, vai produzir espinhos, isso vai ser com o suor do rosto. Deus caminhava com o homem no jardim. Agora o homem é expulso do jardim. O homem era vizinho de Deus nesse condomínio espetacular chamado Jardim do Éden. E agora ele está fora do jardim. E agora, o homem vai ficando cada vez mais enredado nas circunstâncias dos seus próprios pecados. E para simbolizar que é Deus quem vai tirar o homem dali, você tem o livro do Êxodo, onde os israelitas saem da escravidão egípcia, né? A escravidão egípcia é um símbolo do nosso pecado. A gente canta na igreja, no Egito escravo fui, sim, sim, ó sim, no Egito escravo fui do vil faraó. A gente nunca foi escravo no Egito, mas a gente canta isso porque sabe que a escravidão egípcia é um símbolo da escravidão do pecado. Da mesma forma, nós que estamos indo para o céu, cantamos, caminhando vou para Canaã, glória a Deus, caminhando vou, né? Tomara que a gente tenha a chance de visitar Canaã um dia, eu sonho fazer isso, mas se eu não estiver indo para aquela Canaã física, eu estou indo para Canaã celestial, espiritual. Então, está ali o símbolo. E aí, o que acontece no livro do Êxodo? Deus está tirando o homem da escravidão, na qual o homem se meteu. E ele está agora dizendo, Moisés, faz uma tenda, porque eu vou morar no meio de vocês. E aí a gente percebe que um grande passo está sendo dado. O Deus que morava com o homem no Jardim do Éden, e expulsou o homem da sua presença, agora fala assim, você ainda não está preparado para voltar, mas eu estou indo para ficar junto com você. O movimento da graça. É o movimento de Deus em busca dos pecadores. E agora, então, o Deus Santo vai habitar dentro de uma tenda, ali no meio do acampamento do povo. Esse movimento, ele não tem retorno mais. De agora para frente, Deus está sempre no meio do seu povo. Como? Na figura do tabernáculo, posteriormente do templo,
Quando o templo é destruído e passa 70 anos ali, você vê que Deus está lá no cativeiro com o povo que tinha ido para lá, a carruagem real de Deus vai até Ezequiel, e Ezequiel vê que Deus está no meio do povo, e aí depois Deus promete que vai mandar o seu Espírito, mas Deus vem na pessoa de Cristo. E Cristo está dizendo, o templo sou eu, o símbolo máximo da presença sou eu. Destrói esse templo porque em 3 dias eu reconstruo. Dizendo, o templo sou eu. O verbo se fez carne, diz João. Tabernaculou entre nós, é a tradução literal. E aí depois Jesus sobe, o tabernáculo de Deus entre os homens, mas ele manda o Espírito para habitar em nós. Então, esse movimento de que perdemos a vizinhança de Deus no Jardim do Éden, mas Deus, na sua graça, veio morar no meio do seu povo em Êxodo, e aí então, dali para frente, ele sempre esteve no meio do seu povo, até que ele veio pessoalmente em Cristo, e agora ele está pessoalmente em nós por seu Espírito. Esse movimento é o grande passo que você enxerga em Levítico. Mas qual é o problema? O problema é que o Deus Santo e Poderoso está habitando no meio de um povo pecador. Por que o homem foi expulso do Jardim do Éden? Porque ele não podia se aproximar naquela condição de pecado da árvore da vida. Tanto é que Deus colocou uma espada que se revolvia, guardando o caminho para a árvore da vida. O homem pecador não pode se aproximar agora da santidade de Deus. E aí, o livro de Levítico é para dizer assim, cuidado, Deus está habitando conosco, mas essa convivência tem regras. Essa convivência precisa seguir os padrões de Deus. Então, nós vamos nos relacionar com Deus, Deus está conosco aqui, Deus habita no nosso meio, mas nós precisamos nos comportar de maneira adequada. Os levitas vão coordenar esta situação para que tudo seja feito adequadamente. Mudando o que deve ser mudado, aquele tipo de cuidado que você deve tomar quando você tem uma usina nuclear em Angra dos Reis. Se você não cuida lá do material radioativo que está ali dentro, o estrago pode ser muito grande, né? E Deus está habitando ali naquela tenda. Isso é um sinal maravilhoso da graça. Mas o livro de Levítico agora, então, nos ajuda a celebrar isso, mas a tomar cuidado com essas coisas. E tem quem não consiga enxergar graça no Antigo Testamento. Pois é. Né? Tem quem consiga. Então, levita também não é aquele camarada que toca na igreja, né? Levita, no Antigo Testamento, levita qualquer descendente da tribo de Levi, não necessariamente um sacerdote, porque para ser sacerdote tem que ser descendente direto de Arão. Então, nem todo sacerdote é levita da tribo de Levi, mas nem todo levita é sacerdote, né? E os levitas faziam serviços diversos. Eles inclusive ajudavam a limpar o altar dos holocaustos, eles cuidavam de animais, de fezes de animais e de tantas outras coisas. Qualquer pessoa que está disposta a servir na casa de Deus está executando um serviço, né, parecido com o que os levitas de fato faziam. Não era só tocar de jeito nenhum. Tem uma experiência interessante lá na Coreia, uma das igrejas que muitas vezes os músicos se consideram levitas, né? Mas nessa igreja, para ser músico, tinha que ser o faxineiro do banheiro também. Opa! Essa é uma ideia boa, né? Para testar a humildade, né? Com certeza. Vamos lá para a terceira pergunta, então. Então, a gente já conversou um pouco do porquê que é tão difícil estudar o livro de Levítico, entendê-lo, né? A gente viu por onde começar, então, entendendo bem a história de Gênesis, né? Entendendo bem a história de Êxodo, né? Uma vez que a gente está caminhando aqui com a teologia bíblica mesmo, sem dúvida. Aquele caminho da história da redenção, toda a cena, o ápice ali, tudo sendo criado, né? O conflito em Gênesis, a primeira, não a primeira, né? Mas uma grande figura principal para os judeus, né? A de Moisés, né? Surgindo ali em Êxodo. E aí agora a gente trazendo, até agora a gente só está preparando o terreno. Agora vamos começar a falar da nossa vida. Né? O propósito aqui do nosso é teologia para a vida exatamente, diária, né? Dia a dia. O que Levítico ensina para nós a respeito do culto? Por que isso é importante? Só para complementar. Porque muitas vezes as pessoas hoje, naturalmente, isso tende a vir dos mais novos, eles acreditam que o culto pode ser feito da maneira que mais lhe agrada. Eles acreditam que o culto é passível de grandes inovações. Eles acreditam que muitas vezes esse negócio de só pregar é meio ultrapassado, é um método de comunicação meio antigo. Né? Então, o que Levítico ensina para nós a respeito de culto? Esta é uma questão que está respondida no livro em algum nível de detalhamento, mas também está respondida no livro como um todo. Porque, veja, Deus está chamando
a Moisés e ao povo de Israel. Aliás, é esse o título do livro em hebraico. Em hebraico, o título do livro é Vaikra, porque as primeiras palavras do livro são: e chamou Deus a Moisés. O que é muito interessante. Por quê? Porque foi Deus quem disse para Adão: saia. Aí depois, quando a tenda é colocada, é Deus quem diz para Moisés: entra. Isso é muito significativo. Só que quando Deus chama Moisés e diz: entra, Deus diz assim: você vai entrar nestes termos. By the book. Entendeu? Então não pode entrar de qualquer maneira. Eu vou permitir que você se aproxime de mim, mas eu vou lhe dar as regras. E essas coisas são muito importantes, por quê? Porque a nossa aproximação do Deus Santo, ela não pode ser feita segundo imaginação de homens contaminados pelo pecado. A Confissão de Fé de Westminster fala a respeito disso, né? Deus não deve ser adorado segundo a invenção dos homens, né? Segundo qualquer ideia, mas ele deve ser adorado segundo os padrões que ele mesmo revelou. Então Deus diz assim: eu aceito isto, eu aceito aquilo, eu quero esta exigência, eu quero desta forma. Desse jeito você pode se aproximar de mim. E nestes moldes é segura a nossa convivência. E Deus fala em várias ocasiões: quem violar essas regras vai morrer. E isso acontece, inclusive, no capítulo 10 de Levítico. Um dos motivos pelos quais Levítico é difícil de ser lido é porque ele tem muita regra, e a gente gosta de uma boa história, né? Mas Levítico parece um manual de televisão. Quem que perde tempo lendo isso, né? A gente quer assistir logo, né? Então, Levítico tem muita regra. Uma das poucas seções do livro que trata de história é o capítulo 10, que fala da consagração, quando eles receberam as leis introdutórias e foram colocar o tabernáculo para funcionar. 2 sobrinhos de Moisés, filhos de Arão, Nadab e Abiú, resolveram dar uma pequena colaboração àquelas regras que Deus havia lhes dado, né? Aquele famoso toque de criatividade. E ali eles foram fulminados em suas túnicas. A impressão que dá pelo texto bíblico é que só sobrou a roupa dos camaradas. Foram desintegrados. E a roupa não. O que não dá, às vezes, para perceber no texto em português. Mas eles foram queimados e a túnica ficou... Já pensou que coisa apavorante, assim? O cara desintegrado e a roupa dele está ali no chão intacta, né? E o que é dito? Eles trouxeram fogo estranho diante do Senhor, o que não lhes ordenara. Essa expressão é muito significativa. Eles fizeram o que Deus não mandou. E aí, então, você percebe, não era possível utilizar no incensário uma receita de perfumes e para o incenso que não fosse a receita que Deus deu. Você não tinha liberdade para isso. Você não podia trazer qualquer tipo de animal, tinha que ser o animal que Deus permitia. Você não podia ir com qualquer tipo de vestimenta. O sacerdote tinha que usar a vestimenta que Deus determinou. Você não podia fazer isso em qualquer local. Tinha que ser na tenda que Deus escolheu. No lugar. Todas estas coisas mostram, então, que Deus dá as regras. E isso é um recado poderoso acerca da soberania de Deus, né? Acerca da revelação e da necessidade que temos da revelação para poder fazer qualquer coisa na vida, inclusive adorar a Deus. Como qualquer marido, qualquer filho já pode ter se debatido: e agora, o que eu dou de presente para minha esposa? O que eu dou de presente para minha mãe? O que eu dou de presente para minha namorada? Eu acho que qualquer um pode se solidarizar, né? Isso vale também para as esposas. Quando a gente conhece uma pessoa e sabe do que ela gosta, como é mais fácil, né? Então, a minha esposa sabe, quer agradar o marido, o que é? Livro. Né? Livro. Pastor gosta de ganhar livro. É fácil. Então, minha esposa, eu sei que ela gosta de ganhar perfume. Né? Então, aí você fala assim: então eu não vou arriscar e levar alguma coisa para ela que eu sei que ela não vai gostar. Mas isso se eu trato com um par, uma pessoa que está em condição de igualdade comigo, eu já tenho esse tipo de cuidado, como eu não faria algo assim ao tratar com Deus Todo-Poderoso e Soberano? Levítico regula a adoração, e isso é um princípio muito importante para nós reformados. É interessante, né? Eu brinco com o pessoal aqui no programa que presbiteriano tem nome difícil para coisas comuns, né? Então, a gente fez um programa aqui dos mandatos pactuais. Certo. Né? O senhor passou por eles aqui. Sim. Mas quando a gente olha assim, conforme Deus lhe ordenara, né, a gente vê aí o princípio regulador do culto, exatamente. E no fim das contas, nós olhamos para as Escrituras e nós entendemos que Deus nos ensina exatamente a maneira como Ele quer ser cultuado. Então, não é o que Ele não proíbe,
é o que ele determina que deve acontecer. Né? Então, uma forma presbiteriana de dizer isso é o princípio regulador. Nós seguimos, né, como uma igreja presbiteriana do Brasil, né, nós seguimos essa realidade do princípio regulador. Essa foi, inclusive, uma importante diferença no pensamento de Lutero e de Calvino, né? Lutero estava rompendo com tradições católico-romanas. Se você assiste aquele filme da vida de Lutero, feito na década de 50, um filme em preto e branco, você vê o bispo trazendo um pote com o suposto leite dos seios da Virgem Maria, né? Trazendo pedaço da cruz, né? Trazendo a cabeça de João Batista, né? A caveira do João Batista, e o Lutero vai olhando para aquilo e vai ficando bravo, né? E Lutero então rompe com esse tipo de superstição, desse culto de relíquias, mas ele não vai muito longe. Lutero ainda diz assim: o que não tiver proibido está permitido. Calvino é quem vai dizer não. E qual que é o nome teológico para isso aí? Eu não sei. O nome teológico para essa postura de Lutero, não sei. Que tem um princípio regulador e o... Agora me fugiu o outro também, perguntei para o senhor. Ah, você achou que eu sabia. Não, me fugiu agora. Não, eu não me lembro de ter visto o nome para isso, não. Mas o fato é que o Calvino ele leva as últimas consequências. Ele diz assim: não basta que Deus não tenha proibido, é necessário que Deus tenha ordenado. E aí, então, a gente falou da ideia do culto, né? E eu creio que algo muito importante para o nosso tempo é o que Levítico ensina, então, sobre dinheiro. Sobre dinheiro. A gente vive no tempo em que parece que o dinheiro tem tomado uma parte muito grande da vida das pessoas, as pessoas têm se devotado muito ao dinheiro, né? Jesus Cristo fala que é o possível único Senhor, né? Apesar de ele, de fato, não ser um Senhor. Sim. Mas o que Levítico ensina sobre? A gente deve se lembrar que Levítico foi dado ao povo quando o povo tinha acabado de ser tirado da escravidão egípcia. E ali, então, eles levam cerca de 3 meses para chegar até o Monte Sinai, e depois 9 meses construindo o tabernáculo, acampados aos pés do Monte Sinai. Quando o tabernáculo é terminado, tudo nos leva a entender, na leitura sequencial do Pentateuco, que é nesse prazo que o livro de Levítico é dado a Moisés. E fica muito claro ali que Deus é o dono de tudo, porque todo mundo que está acampado no pé do Monte Sinai deve a própria vida para Deus. Então, nesse sentido, todo o ouro, toda a prata que eles saquearam dos egípcios quando deixaram o Egito após a 10ª praga, muito desse ouro e dessa prata são utilizados na construção do tabernáculo. Já mostra, portanto, que Deus é o Senhor das nossas propriedades. Mas outras coisas ainda são requeridas. Quando você vai cultuar a Deus, adorar a Deus e consagrar a sua vida a Deus, logo no sacrifício de abertura, que está no capítulo 1 de Levítico, o sacrifício do holocausto, você não pode consagrar a Deus qualquer animal. Você tem que trazer um macho de 1 ano sem defeito. E isso já mostra o quanto Deus é cuidadoso no uso das coisas. Para nós que não estamos acostumados com rebanho, um macho de 1 ano sem defeito parece um detalhe qualquer, mas não é assim. Num rebanho com 100 animais, você vai ter um macho e 99 fêmeas. E esse macho vai acasalar com todas as fêmeas e elas vão ter as suas crias. E enquanto esse macho estiver no auge do seu vigor reprodutivo, ele é o reprodutor. E ele foi escolhido a dedo. Ele é escolhido justamente por não ter defeito nenhum. Aí, à medida que crescem outros machos, a maioria deles vai ser abatido e vão ser preservadas as fêmeas reprodutoras no rebanho. E aquele macho campeão de patrimônio genético é mantido. Quando ele está no auge da força reprodutiva, aquele macho, Deus fala assim: esse que eu quero. Esse é meu. Esse é o meu. Isso mostra, portanto, que Deus é o Senhor de tudo aquilo que é nosso e que Ele quer ser adorado com aquilo que nós temos de melhor. Ele é o dono de tudo. Se você lê o entorno, lê Êxodo, lê Números, você vai perceber, inclusive, que Deus requereu o pagamento de uma taxa de resgate, um ciclo de prata, para que ficasse claro: todo mundo que saiu do Egito deve a vida para mim. Tragam-me um ciclo de prata ao santuário, para ficar claro que a vida de vocês é minha. Se a vida já é de Deus, quanto mais o patrimônio. Né? E isso era expresso sempre em termos desse tipo de animal. Você não podia trazer para o tabernáculo, para o sacrifício, um animal que você caçou, porque não te deu trabalho. Ele não engordou comendo a sua ração.
Você não criou Você apego. não criou apego no bichinho. Então, estas coisas todas são muito sugestivas. É quase como se olhasse, Deus, tanto animal para o senhor escolher, o senhor escolhe, é esse aí mesmo que eu quero. Eu quero que você ame mais a mim e honre mais a mim do que qualquer outra coisa. E é isso que você precisa levar em consideração. Levítico, portanto, além dos dízimos, é claro, além, né, de sacrifícios de ofertas consagrando a Deus o produto da terra, como é o caso do capítulo 2, a oferta de manjares, além, é claro, de festas, onde você deveria consagrar a Deus os primeiros frutos da sua produção, como era o caso da festa das primícias, onde você tinha que dizer, o primeiro é de Deus. Né? Então, os hebreus não tinham autorização de comer das árvores frutíferas de Canaã antes de consagrarem a primeira produção daquelas árvores a Deus. Deus servido primeiro, e depois eu. Então, quando a gente olha para isso, a gente percebe que aquela história de, esse mês eu não sei se eu vou conseguir dar o dízimo, porque eu estou meio apertado, eu estou pagando a prestação da minha viagem, isso, aquilo, a gente percebe que Levítico vai olhar para nós e dizer assim, não é assim que se adora a Deus com o seu dinheiro. Levítico tem muito a nos dizer sobre isso. É interessante, né? Porque quando a gente olha para essa realidade, as pessoas acham que estão fazendo muito, quando elas entregam o dízimo, quando elas devolvem, né? Deus é dono de tudo, ele só pede um pedacinho, né? E quando eu vejo isso, quando eu estudei sobre o assunto, para mim parece que a gratidão do cristão, ela só começa depois dos 10%. O 10% eu fiz o que eu tenho que fazer mesmo, né? As pessoas ficam debatendo isso para mim é tão tranquilo quando a gente olha as escrituras, né? Mas parece que a raiz, uma das raízes de todos os males está... Se você parar para pensar, quando você cometia um pecado nos tempos de Levítico e precisava do perdão de Deus, o que você tinha que fazer? Traduzindo aqui num jargão bem comum, você tinha que pagar um mico público. Você tinha que pegar aquele boi e levar lá e colocar a mão na cabeça do bicho, ou aquela ovelha, né? Aquele cordeiro, na frente de todo mundo. Está todo mundo se perguntando assim, o que foi que o Léo aprontou dessa vez? Né? E aí você confessava o seu pecado, e aí você matava o animal, e aí o sangue escorria, e aquele sangue era recolhido, e aquele animal era escolhido sem defeito, era um animal doméstico e tudo mais e tal. Hoje nós sabemos que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou seja, Levítico estava preparando todo mundo para entender a excelência, a grandeza e a bênção do ministério e da obra do Senhor Jesus. E aí então a gente devia olhar para isso e dizer assim, se as pessoas que tinham a graça de Deus, que resolveu habitar no meio do acampamento, mas ainda não era a graça plena revelada em Cristo, cultuavam a Deus com seus dízimos, nós temos muito mais pelo que agradecer, somos muito mais beneficiados, deveríamos expressar isso de uma maneira muito mais intensa. E a gente nem faz oferta pelos pecados, né? Né? Exatamente. E então agora vamos tocar no outro Deus do nosso tempo, né? Pelo menos aqui para o paulistano, tem duas coisas complicadas de você pedir para ele. Uma é dinheiro e a outra é tempo. Tempo. O que Levítico ensina, né, da nossa relação com o tempo? Porque o que eu achei bastante interessante aqui nesse período de isolamento é que às vezes as pessoas diziam, eu não estudo a Bíblia porque eu não tenho tempo. E eu não vou tanto à igreja, eu não me dedico tanto aos trabalhos da igreja porque eu não tenho tempo. A gente sabe que isso, na verdade, é porque ela não pôs prioridade no assunto, né? Mas, quando entra no isolamento, a pessoa, teoricamente, tem mais tempo. Até o mesmo tanto, mas ela não gasta com deslocamento e tudo mais. O que viu? Que não mudou. O comportamento da pessoa continua o mesmo, né? Então, diante de uma sociedade que cobra tanto tempo, e ela cobra o tempo que normalmente ela está em troca, está indo correndo atrás do dinheiro, sim. O que Levítico ensina para a gente nessa relação? Levítico deixa muito claro, no capítulo 23, que Deus é o Senhor do nosso tempo. Se as ofertas deixam claro que Deus é o Senhor da vida, porque Ele é quem tem a autoridade para perdoar pecados, e esse perdão só vai ser obtido mediante a morte de um substituto inocente. Então Deus é o Senhor da sua vida, porque se você não estiver em paz com Ele, o salário do seu pecado é a morte. Deus é o Senhor da sua vida, Deus é o Senhor dos seus bens. Levítico também mostra que Deus é o Senhor do seu tempo. E como isso é feito? No capítulo 23, Moisés está entregando ao povo um resumo das festas
que devem ser celebradas. Além dos sábados, que são 52 sábados no ano judaico, né? Dá um pouquinho menos, porque o calendário é um pouco diferente. Nós temos 52 domingos no ano, né? Tem um pouquinho menos de sábados, mas você tem um total de quase 70 dias santos no ano. Deus, ele quis que toda a história fosse lembrada com feriados religiosos. E então a Páscoa era comemorada. O dia que você saiu do Egito em direção à liberdade, você é um Shabat, é um dia santo, é descanso solene na presença do Senhor. Depois, o dia em que você vai consagrar a Deus as primícias da sua produção agrícola, consagrado a Deus. Depois, o dia, uma semana inteira em que você não terá fermento dentro da sua casa, porque quando saíram do Egito, deixaram aquela vida velha para trás, não podia pegar um pouco da massa do pão que fizeram lá no Egito, para misturar na massa do pão que iam comer na estrada, porque agora é vida nova, então pão novo, pão sem fermento, e aí então uma semana sem ter fermento dentro de casa. Depois você ia ter a festa de Pentecostes, que era da colheita. Se as primícias celebravam a colheita do trigo, a festa de Pentecostes celebrava o fim do período de colheita com a cevada. Então, toda a produção agrícola de Deus. Depois você tinha o dia das trombetas, que celebrava o calendário do rei, e mostrava o fato de que Deus reinava no meio do seu povo, tocando trombetas. Depois você tinha o dia da expiação, onde o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para purificar todos os pecados da nação cometidos naquele ano, e por fim a festa dos tabernáculos, lembrando que Deus habitou com os israelitas no deserto. Todas essas festas mostravam que era preciso separar tempo para lembrar a salvação, para rememorar a história, a identidade daquele povo. Por que é tão importante? Por que nós estamos sofrendo? Os crentes mesmo, que amam a Deus e amam o seu povo, por que nós estamos sofrendo por esse isolamento? Porque a gente deixou de ter aquele tempo em que a gente comparece num lugar para dizer assim: Jesus Cristo ressuscitou num domingo, nele eu tenho vida nova, nele eu fui ressuscitado, nele eu já não sou mais eu, é ele quem vive em mim, e eu celebro isso dedicando esse domingo na presença de Deus com os meus irmãos. Isso é simbólico, isso é dizer: Deus é dono da história da minha vida, ele é dono do meu tempo. E isso é uma lição poderosa que Levítico nos dá. Eu costumo ilustrar isso. Uma vez aconteceu mesmo. Minha esposa, na época que a gente ainda usava agenda de papel, minha esposa abriu a minha agenda e escreveu no dia do aniversário dela: hoje é aniversário da Priscila. Vou comprar uma joia para ela e vou levá-la para jantar num restaurante bem legal. Ela escreveu. E eu achei muito engraçado, muito legal isso. Esperta, foi esperta. Conseguiu o que ela queria. Mas da joia não, porque eu era seminarista, mas o jantar deu. Mas Deus abriu a agenda do povo de Israel e falou assim: esse dia é meu, esse dia é meu, esse dia é meu. Não é por acaso que domingo vem do latim e significa dia do Senhor. E esta é uma lição que nós precisamos lembrar: o domingo não é nosso. O dia é de Deus. E note, nós não estamos falando da noite do domingo, das 19 às 20h30, nós não estamos falando da manhã do domingo, das 9 às 11h30, nós estamos falando do dia que pertence ao Senhor. E isso está sendo cada vez mais perdido neste nosso tempo, né? E uma coisa que eu faço uma associação é que as pessoas enxergam muito Jesus Cristo como Salvador. Ele é meu Salvador, né? Mas poucas vezes você vê as pessoas professando: Jesus Cristo é meu Senhor. E essa ideia de senhorio, né? Por isso que eu gosto da tradução ao invés de servo, né? Que Paulo e Pedro se apresentam, eu gosto da tradução mais de escravo, né? Porque dá essa ideia de senhorio e escravo. E quando eu entendo que ele é meu Senhor, esses dois tópicos ficam resolvidos. Ele é o Senhor das minhas finanças também, e Ele é o Senhor do meu tempo. Sim. Né? E se a gente for parar para pensar, Deus não está pedindo muita coisa. Ele está pedindo um dia de 7 e que você ainda descansa. Ele não está te pondo para fazer... Né? É um dia que o que Ele pede para você para fazer, você tem prazer nisso. É curioso, né? Eu não sei a estatística agora, eu estou quase certo disso, pode ser que o número não seja exatamente isso. Mas o livro dos Atos dos Apóstolos apresenta o discurso missionário da igreja primitiva. E Jesus é apresentado como Senhor 97 vezes e como Salvador 13.
É quase certeza que o número é esse, mas se não for, é muito próximo dessa proporção. Ou seja, quando você vê os apóstolos falando, Jesus Cristo é Senhor. Né? E isso a quantidade precisa na ficar Bíblia, muito claro. ela é significativa. É significativa, a estatística é muito significativa. Né? E aí nós estamos perdendo isso de vista. E mais, né, nós temos perdido de vista a questão de que comparecer em culto diante de Deus, ou ofertar ao Senhor, ou separar o tempo, é aquilo que nós, na condição de escravos, deveríamos fazer. Nós, muitas e muitas vezes, temos visto um cristianismo de consumo, e não de adoração e serviço. Não de doação. Né? Não de doação. Então, esta é uma questão que também precisa ser resgatada e que Levítico certamente coloca em perspectiva. E pensando ainda na realidade aqui, vou falar mais por São Paulo capital, a gente ainda vive numa cultura que boa parte das pessoas que eu convivo, eu sei que não é uma realidade de todo mundo, que as pessoas trabalham 5 dias por semana. Você ainda tem o sábado. Né? Quando a gente olha para o Antigo Testamento, o pessoal não tinha assim, sábado não trabalha. Era campo, era as coisas, tinha que fazer todos os dias. Né? Então a gente vê ainda que quanto mais a gente tem, parece que menos a gente dá. Né? Dá para tentar estabelecer uma correlação com isso. Né? Eu não tenho a mesma amostragem que você, mas eu acho que a gente pode pegar esse ponto que você aborda e dizer que quanto mais confortável é a vida que a gente vai levando, mais conforto a gente ainda espera. E quando você, né, a gente viu isso em algumas aulas nossas lá, né? A geração que nós temos visto nos dias de hoje, né, é bem diferente da geração dos nossos avós que viveram o pós-guerra. Os nossos avós sabiam que a vida era dura, né? E de repente eles construíram um mundo com maiores facilidades e alguns hoje já nascem achando que a vida é tranquila, mas que esse que é o padrão mínimo. Que esse que é o padrão, né? O padrão mínimo que você tem direito, né? E essa semana eu estava ouvindo, agora já não vou me lembrar quem foi que falou comigo, mas de um pastor que era o pastor dessa pessoa, mas agora eu não lembro, mas não importa, a lição dele é que fica clara, né? Ele fala assim, nós perdemos a questão de sacrifício no culto, porque sacrifício, a etimologia é sacro ofício, é o trabalho sagrado. Trabalho sagrado devia requerer sacrifício, mas vamos pensar aqui, você faz um sacrifício mesmo para ir para o culto? Aí diz que esse pastor dizia assim, você desce do elevador da sua casa, você nem pega a escada. Que sacrifício. Aí você vai, abriu o seu carro com o alarme. Você não precisou nem enfiar a chave para girar. E você liga o ar-condicionado do carro e vem ouvindo uma música ambiente tranquila. Quanto sacrifício. Aí você chega na igreja, deixa o carro estacionado, alguém pega, vai manobrar para você. Aí você entra, senta numa cadeira acolchoada, né, ar-condicionado de novo, tem água, tem um banheiro ali e tudo mais. Quanto sacrifício. A gente precisa tomar cuidado com isso. Porque nós perdemos a dimensão do serviço no culto. E eu estou lembrando aqui de uma brincadeira que o professor Dario e o professor Daniel Santos fizeram essa semana lá nas palestras, né? Que o pastor Daniel citou lá Provérbios, né? A sanguessuga tem 2 filhas, dá, né? E aí, né? Como que a gente aplica de forma cristocêntrica isso, né? Aí no dia seguinte, o pastor Dario falou, olha, esse é o coração do homem, que é insaciável, tudo ele quer mais, dá, né? Ele quer cada vez mais, e a satisfação a gente só tem em Cristo. Né? Então a gente vai ver que essa ideia do conforto, né, que o senhor colocou, parece que cada vez quer mais conforto, é isso mesmo, né? A gente está esquecendo que essa vida é passageira, está montando acampamento aqui, sendo que a gente devia estar levantando acampamento para ir embora, né? Sem dúvida. E então a gente falou aí do culto, do dinheiro, do tempo, e como que fica. A gente vê uma crise, muitas vezes, né, primeiro por maus exemplos de autoridades eclesiásticas que existem na chamada igreja brasileira, né? E a gente tem também uma época em que as pessoas não gostam de autoridades. Elas não gostam de pessoas que têm poder para fazer algumas sanções e tudo mais. O que Levítico ensina sobre a relação com as autoridades eclesiásticas? Levítico tem muita coisa a dizer a respeito disso, né? Foi Deus quem disse quem ele queria que se aproximasse dele, quanto, quando e como. Simples assim. Então, você pega, por exemplo, não só em Levítico, né? Porque em Levítico, Arão e seus filhos são consagrados ao sacerdócio. Você vai pegar mais tarde em Números, há uma rebelião, porque só o Arão que é o sacerdote. E aí, então, Deus deixa claro que ele escolhe quem ele quer.
E como é que nós entendemos isso nos dias de hoje? Nós entendemos que ninguém toma o sacerdócio para si, como é dito em Hebreus, e que as pessoas que são colocadas na função de pastores do rebanho são pessoas que foram vocacionadas por Deus, são pessoas que foram examinadas pela igreja, aprovadas pela igreja, passaram por um processo de treinamento, né, confirmação desse chamado. Existe toda uma jornada a ser percorrida para alguém que quer ser pastor. Você está vendo bem isso aí, né? Sua história deve ter começado há 6, 7 anos atrás e ainda tem mais um tempo pela frente. Então, isso demora, né? E aí, então, quando nós somos colocados nessa função de muita responsabilidade, mas também de muita honra, né? Isso a gente deve levar em conta, porque Deus fez isso ali no livro de Levítico. Quem são aqueles que vão se aproximar de mim? Quem são aqueles que vão ensinar a minha lei ao povo? Quem é aquele que no dia da expiação vai entrar no Santo dos Santos representando todo o povo? E aí, a primeira questão que Levítico então vai deixar claro, Deus é quem levanta as pessoas que vão dirigir o seu rebanho. E ele faz isso hoje de maneira ordinária. É através da eleição do pastor, através da eleição do presbítero, da eleição do diácono, do processo de vocação que acontece na igreja, do reconhecimento comunitário de que aquela pessoa teve um chamado de Deus. Então, primeira questão é essa. Segunda, é que o livro de Levítico é muito claro a respeito da honra que deveria ser dada às autoridades. E isso se expressava também em termos materiais. Os levitas e os sacerdotes em geral, eles não tinham herança na terra. E isso... A tribo sem terra. Né, era a tribo sem terra. E eles poderiam parecer como menos privilegiados do que os demais. Pobres, homens, não têm... Não, o privilégio deles era maior, porque a herança deles era o Senhor. A não ser que você enxergue com olhos materialistas. Mas a nossa resposta piedosa deveria ser assim: você prefere ter herança em terra ou prefere ter herança com o Senhor? Resposta piedosa, óbvia, deveria ser com o Senhor. Bíblica, né? E isso deveria ser também reconhecido pelos adoradores da congregação israelita quando fossem trazer os seus sacrifícios. Então, há vários textos lá que dizem assim: o couro do animal sacrificado é do sacerdote. O peito e a coxa direita do animal da oferta pacífica são do sacerdote. O bolo de cereais, né, o bolo asmo, né, que vai acompanhar o sacrifício pacífico, a oferta de manjares, é do sacerdote. E assim fica bem claro que Deus está tomando conta dos sacerdotes, mas que Deus fazia isso através da honra que deveria ser consagrada a eles, através da congregação. Então, duas lições importantes e gerais. É Deus quem levanta os líderes e nós deveríamos olhar para isso. Não com aquele misticismo de que não se toca no ungido do Senhor e que ele faz a besteira que quiser e tudo bem. Não é assim não, porque Nadab e Abiú eram sacerdotes e morreram fulminados. Mas enquanto eles estão fiéis à palavra, enquanto eles estão fazendo o que Deus mandou, eles devem ser acatados. Né? John MacArthur uma vez respondeu sobre isso. Qual a autoridade que um pastor tem sobre uma ovelha? E ele respondeu: nenhuma. Ele não pode. Eu não posso chegar para você e dizer assim: troca a cor desse tênis, não compra carro dessa marca, compra daquela. Isso não compete ao pastor. Embora em muitos lugares aí, mundo afora, tem pastor que se mete nesse tanto na vida das ovelhas quando não devia. Mas ele termina dizendo: mas quando o pastor abre a Escritura e convence o membro de que o que ele está falando é Deus, ele tem a autoridade de Deus em cima daquela pessoa. É Deus quem está falando. E isso traz um grande peso, sobre o pastor, mas sobre a pessoa que está recusando a autoridade, que na verdade é a autoridade de Deus. Então isso deve ser levado em conta. E como que se expressa isso? Isso deve se expressar também através de cuidados. Então a igreja deve estar atenta às necessidades materiais do seu pastor, tá certo? Não é porque ele foi chamado e ele não está no ministério por dinheiro, ele não deve estar mesmo, porque a piedade com contentamento é que nos é fonte de lucro, né? Mas é bíblico que tem família, quem né, vive do evangelho, quem prega o evangelho, diz Paulo, viva do evangelho. Ninguém tampa a boca do boi enquanto ele está moendo ali. Exatamente, esse também é um princípio que ali se encontra. Então, a ideia de que a autoridade deve ser reconhecida, deve ser respeitada, deve ser acatada e deve ser honrada, inclusive, com bens materiais, sem exagero, é claro, sem privilégios, é claro, mas deve ser honrada de maneira muito efetiva. Vou apresentar para o senhor aqui. A gente tem uma realidade muito dura nesse programa e está virando jargão meu.
problema é que conversa com pessoa boa, passa rápido. Né? Pessoa capacitada, a gente vai conversando e o tempo voa. Então, a gente tem pouco tempo. Certo. E nós temos muito conteúdo que eu entendo que seja importante. Então, lançar um desafio para o senhor. Pois não. Para a gente não suprimir nenhuma pergunta interessante aqui. Certo. Ver se a gente consegue ser um pouco mais sintético. Tá joia. Né? A gente acaba perdendo um pouco, a gente até estende um pouquinho mais aqui o nosso horário, não tem problema. Mas eu não quero perder aqui, eu creio que essas perguntas são bastante relevantes. Então, vamos lá. O que Levítico ensina sobre inclusão? Inclusão. Esse negócio está na moda, né? Tá. Bom, Levítico não é favorável à inclusão a qualquer preço. É curioso isso, porque se você lê em Gênesis a história dos Moabitas e dos Amonitas, que são os filhos de Ló com as suas próprias filhas, depois que Ló sobrevive à destruição de Sodoma e Gomorra, aquelas pessoas não podiam se aproximar do tabernáculo porque eram de uma linhagem surgida em condições espúrias. E Deus está dizendo, não é que eles não vão poder se beneficiar do Deus de Israel, mas aqui não. Isso significa o que para a igreja nos dias de hoje? Bom, hoje nós não estamos falando mais em raça, em povo, todos aqueles que são, né, de Deus, em Cristo, são bem-vindos. Mas a igreja não deveria estar tão preocupada em ser inclusiva a ponto de tolerar a presença daqueles que profanam os seus selos, profanam o seu culto, corrompem o nome de Jesus em nome de uma atitude inclusiva. O apóstolo Paulo vai mostrar isso para nós claramente, o Senhor Jesus vai dizer isso claramente. Se alguém não quer se arrepender dos seus pecados, essa pessoa deve ser considerada gentil e publicano. O apóstolo Paulo fala, expulsem o malfeitor. E isso, então, já está, de certa forma, sinalizado ali no livro de Levítico. Né? Mas também está sinalizado no livro de Levítico que os seus recursos não são determinantes. Levítico prevê no capítulo 3, que trata das ofertas pacíficas, que quem tivesse dinheiro para matar um boi era bem-vindo, quem tivesse só para matar uma ovelha era bem-vindo, quem tivesse para matar um gado menor era bem-vindo. Se você não tem dinheiro, traz um bolinho de farinha e você é bem-vindo. A gente pode ver um paralelo com a viúva pobre, por exemplo. Exato. E aí, nesse sentido, então, aqueles que são do povo de Deus, aqueles que estão se aproximando pelo canal que Deus deu, aqueles que Deus escolheu e chamou, esses são bem-vindos e são bem recebidos, não importa qual o seu status. Então, Levítico vai nos ensinar em alguns termos algumas lições importantes. Às vezes a gente vê pessoas tendo paciência demais com aqueles que dentro da igreja tumultuam ou profanam a santidade da igreja. E Deus, desde o início, colocou limites muito sérios a isso. E claros. Por outro lado, quando são pecadores, redimidos, arrependidos, tem muita gente fazendo segregação que Deus não faria. Então, aqui a gente percebe um balanço que nos convida a muita reflexão também no livro de Levítico. Certo. Continuando aqui Vamos correr, que o tempo correria, tá curto. no ping-pong aqui. A gente está muito na moda agora no meio cristão aqui no Brasil a ideia de cosmovisão. Sim. Né? A ideia, a maneira como você enxerga o mundo. Né? E o que Levítico ensina sobre uma cosmovisão teocêntrica, uma cosmovisão teorreferente? Ok. Deus queria ser o centro de todas as coisas. Naquela época, e principalmente no capítulo 17, você vai ver isso. Você vai ver que Deus fala assim, você não pode fazer sacrifícios na sua casa. Você tem que fazer o sacrifício, principalmente da oferta pacífica, no tabernáculo. E por que isso? Porque havia uma crença naquela época de que o deserto era a habitação de demônios. E podia ser que, ao fazer um sacrifício na sua casa, o adorador israelita tivesse mais preocupado em aplacar a ira dos demônios do que em se concentrar em Deus. E isso significava, portanto, que qualquer atitude de gratidão, qualquer festa, qualquer celebração, qualquer culto era para Deus. Deus era o centro da vida. E nós, às vezes, até dizemos que Deus é o centro da nossa vida, mas quando completamos 20 anos de casado, a gente compra um pacote de cruzeiro, a gente leva a esposa no restaurante, a gente faz alguma coisa, mas não faz uma oração. Quando a filha vai fazer 15 anos, a gente vai no batalhão de polícia, traz os cadetes da PM, cruza as espadas, vestido de gala, todas as meninas com vestido da mesma cor, os amiguinhos com gravata da mesma cor, faz aquela festa, ninguém lembra de trazer a palavra.
Levítico está dizendo assim, você vai festejar? A gratidão é expressa pela oferta pacífica, capítulo 3. A regra para o adorador está no capítulo 3, a regra para o sacerdote está no capítulo 7, a regra para as demais estipulações gerais, capítulo 17. A festa é aqui no tabernáculo. É a vida, como diria Calvino, corandeu, na face de Deus. É como que dizendo, a minha vida, o meu dinheiro, o meu tempo, a minha festa, a minha gratidão, tudo é na frente de Deus. Não existe um aspecto da minha vida que não pertença a Deus. Levítico vai lembrar isso muito bem. Não existe compartimentos que Deus não tenha que estar presente, né? Na forma de você colocar adiante. Eu gostei de uma ilustração que um amigo nosso, professor seu de aconselhamento, o reverendo Jonatas Abdias, colocou, né? Muitas pessoas dividem a vida como se fosse um armário cheio de gavetinha. E tem uma gavetinha lá para Deus. E ele falou, não, Deus é o armário. Todas as gavetas têm que estar nele. Essa ilustração é muito boa. E aí, já caminhando agora para o final, de que forma que Levítico vai nos ensinar a valorizar a salvação? Sim. O cristão, ele precisa entender que Deus foi ensinando a respeito de Jesus de maneira gradativa. O apóstolo Paulo vai dizer que a lei foi o aio que nos conduziu a Cristo. O guia, né? A palavra lá no grego é pedagogo. Né? Era um escravo que era especialmente designado para pegar o filho de um romano rico e levá-lo até a escola e depois trazê-lo de volta. Então, é aquele que te leva para aprender. A lei foi aquilo que nos levou até Cristo. Como era isso? Bom, você não conseguia obter perdão dos seus pecados se alguém não morresse no seu lugar. Você tinha que levar um animal caseiro, criado por você, a quem você se afeiçoou, escolhido a dedo, sem defeito nenhum, no auge da sua capacidade de matar aquele animal, você matar aquele animal. Não é o outro matar, não. Você enfiar a faca na garganta dele. Não tinha terceirização. Não pode. Não é o sacerdote que faz o serviço, é você. E então você tinha que ficar bem claro, o meu pecado está sendo perdoado mediante um processo muito caro, custa muito. E é por isso que Pedro vai dizer que não foi mediante coisas corruptíveis, como ouro ou prata, que nós somos comprados, mas pelo precioso sangue do Cordeiro, sem defeito e sem mácula. E o que acontece então? Quando o Levítico é dado, o israelita está olhando aquilo por séculos. São 15 séculos nesse sistema de sacrifício, né? Claro, houve a interrupção do cativeiro, tudo mais e tal, mas o serviço estava em pleno funcionamento na época de Jesus, e você vê então como essas coisas prepararam o caminho. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O que significa? Tem que provar que aquele bichinho morreu no seu lugar. Como que faz isso? Você mata, o sacerdote recolhe o sangue na bacia. Aí ele pega aquele sangue e com o dedo ele passa no chifre do altar, a parte mais protuberante do altar, para mostrar para Deus lá em cima, olha Deus, o senhor está vendo daí de cima, esse bicho morreu mesmo, está aqui o sangue, é o atestado de óbito dele. Então tem que ficar claro para quem está lendo Levítico que Deus é um Deus justo. E pecados não passam assim. Deus não chega e fala assim, ó, anistia pessoal, é o seguinte, ó, eu vou quebrar o galho de vocês, dessa vez passa. Isso não existe na justiça absoluta de Deus. As pessoas confundem, né, que o perdão não custou nada. O perdão custou. O salário do pecado é a morte. Deus é absolutamente justo. E a justiça de Deus se revela no Evangelho, vai dizer o apóstolo Paulo. Quando? Quando nós estamos olhando para Jesus e interpretando Jesus com a lente de João Batista. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Ele é o inocente. Foi Ele quem morreu no meu lugar. Foi Ele quem derramou sangue. Foi Ele que cumpriu tudo aquilo em meu lugar. Então, as pessoas às vezes olham e falam assim, o Antigo Testamento é muito sanguinário, o Antigo Testamento é muito violento, tem muita morte, muita condenação. A pior morte que tem em toda a Bíblia, a mais sangrenta, a mais cruel, a mais injusta, né? O justo pelo injusto, é a de Jesus. E Levítico está justamente preparando o nosso entendimento para poder olhar para o sacrifício de Cristo e vê-lo em toda a sua intensidade, em toda a sua beleza, para que a gente possa dizer assim, é muito mais do que eu poderia imaginar. E nesse sentido eu queria encorajar você que nos assiste. O livro de Levítico é essencial para a sua compreensão mais profunda a respeito do que foi que Jesus Cristo fez na cruz. Quando você entender o que é dar o sangue, a ponto de Jesus ser furado com a lança e da sua lateral sair água com sangue, e você ver aquilo e compreender todas as questões, a data em que Jesus foi crucificado, a data da Páscoa.
né? A data em que Jesus esteve sepultado, que foi exatamente a da festa dos pães asmos, o seu corpo não experimentou corrupção. A data em que Jesus ressuscitou, das primícias, a festa das primícias, ele foi o primeiro a ressuscitar, Paulo chama de as primícias da ressurreição. Quando você compreende todas essas coisas, você fala assim, eu entendo agora Jesus muito melhor. O apóstolo Paulo vai fazer referências a isso na carta aos Coríntios, chamando Jesus de nosso Cordeiro Pascal, de primícias da ressurreição. Ele vai dizer isso em Gálatas, e que as festas eram sombra das realidades que estavam por vir, e todas essas coisas estão lá. E para uma compreensão mais profunda da obra de Jesus, você precisa, sem dúvida, do Antigo Testamento. É como se a gente estivesse assistindo série a partir da 3ª temporada, lendo Jesus só no Novo Testamento. Tem que assistir a primeira, não tem jeito. Eu lembro de uma aula com o Eber Júnior, né? Fala assim, olha, a gente precisa olhar para esse tanto de sangue, a gente precisa olhar para essas coisas horríveis, para entender o quão ofensivo o pecado é. Sim. Né? E o quanto custou para Deus matar o seu filho. Sim. Né? A gente desvaloriza esse aspecto, ou normalmente não é ensinado de forma tão clara, né? Que de fato Deus nos perdoa, mas perdoar não significa tirar a punição necessariamente. Ela teve que ser colocada em alguém. Né? E no caso está a maravilha, né? A beleza da obra de Cristo. Sem dúvida. E por que então, né? Agora indo já para a última pergunta, por que então Levítico pode ser chamado aí do Evangelho no Antigo Testamento? O Evangelho no Antigo Testamento. Deus em Levítico, ele começa a desfazer as consequências da queda. Ele vem habitar no meio do seu povo. Deus em Levítico aponta um substituto que vai morrer no lugar dos culpados. Ele designa animais para morrerem ali. Deus em Levítico aceita a adoração daqueles que ele expulsou da sua presença. Deus em Levítico deixou bem claro que Ele quer se relacionar conosco, que Ele vai aceitar o nosso culto e que Ele vai fazer isso mediante um sistema no qual todas as coisas que foram por Ele designadas acabavam apontando para o seu Filho. Não dá para entender o Evangelho completamente sem entender Levítico. É necessário ter esse vocabulário. João Batista dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João dizendo, ele é o tabernáculo de Deus entre os homens. Paulo dizendo, ele é o Cordeiro Pascal, ele é as primícias da ressurreição. Essas coisas todas, elas têm que ser entendidas à luz de Levítico. O Evangelho já está lá. Né? E Levítico, sem dúvida, dentre todos os livros do Antigo Testamento, é aquele que mais tem informações a respeito disso. Eu creio que a gente, na verdade a gente não, estou aqui só de coadjuvante, né? Eu entendo que depois do encorajamento inicial, eu creio que com essas explicações, as pessoas ficaram estimuladas. Né? Eu estava vendo aqui no bate-papo, uma irmã assim, olha, agora eu já vou ler, já vou entender melhor, né? Já tá tendo um estímulo para isso. E aí, o que o senhor indicaria como um recurso, né, para uma pessoa estudar Levítico? Porque ainda assim, por mais que já tenha tido aqui boas explicações, eu vou ler o texto e eu me depararei com dificuldades. Sim. De que forma, né, que ferramentas o senhor indica aí para auxiliar nesse estudo? Ferramenta básica número 1, Bíblia de Estudo de Genebra, onde as notas de rodapé vão dar muitas explicações, aquelas sessões introdutórias da Bíblia de Genebra, Cristo em Gênesis, Cristo em Êxodo, Cristo em Levítico, vão te ajudar a perceber a conexão entre Levítico e a vida de Jesus. Segundo material, um livro chamado Estudos Bíblicos Expositivos em Levítico, da editora Cultura Cristã. Esse é um dos livros daquela série Estudos Bíblicos Expositivos, você encontra lá no site da editora Cultura Cristã. É um material excelente, escrito já nesse formato vai explicando e comentando, muito didático, você vai conseguir entender muito bem. Terceiro material, Encontrei Jesus numa Festa em Israel, John Sitteman. Esse é sensacional. É sensacional esse livro, também da editora Cultura Cristã. Depois, se você já leu esses, você já está num nível mais avançado,
você está preparado para pegar comentários. E o comentário da editora Cultura Cristã em Levítico também é de excelente qualidade. E agora, se eu posso fazer aqui o comercial, eu tive a graça de comentar a Escritura toda ao longo de 3 anos, quando fui pastor da Igreja Presbiteriana de Cidade Ademar. Nós começamos fazendo as coisas num caráter mais devocional, começamos pelo Novo Testamento, então nos Evangelhos eu fazia mais aplicações do texto do que explicações, mas aí a gente começou a chegar nas cartas e eu percebi que os irmãos estavam tendo dificuldade de entender o texto. Aí o projeto foi mudando enquanto acontecia. Então, quando eu comecei a explicar as cartas, eu já comecei a ser mais exegético, mais explicativo do sentido do texto. Depois, de 1 ano fazendo o Novo Testamento, a gente foi fazer o Antigo Testamento. E como a minha área de especialidade era o Antigo Testamento, eu estava me sentindo muito à vontade. O Novo Testamento eu tive ajuda, mas o Antigo Testamento eu fiz inteiro sozinho. E resolvi fazer mais exegético. Então, se você digitar aí no YouTube Maratona Bíblica IPCA, as iniciais de Igreja Presbiteriana de Cidade Ademar, ou se você for ao canal IPBCA, Igreja Presbiteriana do Brasil em Cidade Ademar, você vai encontrar vídeos onde eu explico cada capítulo, um por um de Levítico, do começo até o final. E aí, ali também você vai ter uma ajuda já bem mastigado ali para você em vídeo, e tem muito slide que eu coloquei ali, muita ajuda que pode te ser um bom apoio. Minha esposa usou esse material bastante aí para dar aula para as crianças, né? Uhum. Ela estudava, daí falava assim, como que é aquele vídeo do seu professor lá mesmo, né? Aí ela abria lá e depois de um tempo ela estava usando bastante a maratona bíblica, né? Então, creio que a gente está chegando ao final. Eu vou dar trabalho ao pessoal da edição. Todos esses livros que o pastor citou, coloca o link depois na descrição do nosso vídeo, né? Depois quando ele estiver editado, né, para que as pessoas possam clicar e já acessar direto o material, né? Então, pastor, muito obrigado aí pela presença. Foi um prazer. E agora é aquele espaço, mensagem final. Mensagem que você pode mandar para o povo que está em casa, né, pensando no tema que nós tratamos. Que mensagem o senhor deixaria aí para os nossos irmãos que têm nos acompanhado? Eu creio que a mensagem central seria a seguinte: nós temos vivido uma fé, nós temos visto uma fé muito superficial em nossos dias, onde o nível do sermão precisa baixar para que as pessoas possam entender. Eu não quero com isso dizer a você que desprezo os primeiros passos daqueles que iniciam na fé, que desprezo a possível dificuldade que alguns possam ter em compreender a mensagem do Evangelho. Longe de mim. Mas eu quero falar com você que, de repente, leu livros para entender a série Senhor dos Anéis. Eu quero falar com você que pesquisou em sites para poder entender Jornada nas Estrelas. Eu quero falar com você que gastou um tempão para ser capaz de entender a série dos Vingadores, mas que não tem paciência para estudar a Escritura e entender Levítico. É com você que eu quero falar. Esse é o recado. O Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, falou com o seu povo, e porque dá um pouco de trabalho para entender, você não vai se esforçar. Pense no tamanho do pecado que é isso. Quando, para entender as coisas próprias do nosso século, que podem até ser um lazer legítimo, mas que não se comparam às riquezas da palavra de Deus, você faz tanto esforço. Então, a minha oração é que você se empenhe e se esforce. Eu não me lembro mais quem foi o teólogo que disse isso, parece-me que foi John Piper, mas as grandes riquezas da Bíblia estão reservadas para aqueles que se empenham em encontrá-las. Empenhe-se em estudar a Escritura, certamente você não será decepcionado. E especialmente eu me dirijo a você, que se empenha para entender tantas outras coisas, mas que não faz o mesmo esforço para entender a revelação de Deus. Deus tenha misericórdia de nós, e que esta palestra, esta palavra, possa despertar você para isso, em nome de Jesus. Eu creio que nessa lista, né, o senhor citou aí Vingadores, né, citou séries aí, filmes renomados, eu creio que não entra exatamente no mesmo pacote, existe até uma outra finalidade, mas também os tantos estudos que nós fazemos para a nossa profissão. Sim. Né? A gente vê as pessoas, eu mesmo fiz enquanto eu trabalhava, né? Muitas vezes até com a motivação errada, muitas vezes a gente está preocupado só em querer ter de fato um emprego melhor, a glória de Deus está completamente deixada de lado, né? Mas eu creio que nós somos capazes de nos dedicar para entender tantas coisas e muitas vezes tão pouco, né? Para
para compreensão, uma melhor compreensão das Escrituras. Sem né? dúvida. Então, mais uma vez, obrigado por ter aceitado o convite, por estar conosco, foi um prazer. A gente já tem estado junto nas aulas, mas nunca tratando desse tema. Sim, verdade. Né? Eu só ouvi em algumas aulas que o senhor deu na Ebenezer, né? Mas que Deus continue abençoando o seu ministério, Amém. a sua vida, a sua família, os novos passos que o senhor dará, que Deus continue te conduzindo, te sustentando e te protegendo. Amém. Muito obrigado. E você também aí nos seus estudos e no seu ministério aqui. Então, meus irmãos, obrigado pela sua audiência, obrigado por mais uma sexta-feira estarem aqui conosco. Como eu sempre tenho dito, não se esqueça, se inscreva no canal, curtam o vídeo, compartilhem. Se você foi abençoado por essa palavra, compartilhe com outros irmãos, com o pessoal da sua igreja, né? E você vai estar ajudando a espalhar uma mensagem boa, uma mensagem fiel das Sagradas Escrituras. Então, fica com Deus, um bom final de semana e até a próxima, se Deus quiser.